Vamos então convidar ao palco o senhor Valdir Coscodai, diretor de desenvolvimento profissional do IBRACON, vai atuar como moderador do painel Cyber Security, aplicação prática. Por favor. Para nos falar sobre este tema, nós convidamos a seguir como palestrante o senhor Maurício Minas, membro do Conselho de Administração do Bradesco. Por favor. Muito obrigado ao Maurício. E como debatedores, chamamos o senhor Paulo Carvalho, membro do Grupo de Trabalho Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Portes do IBRACON. Por favor, Paulo Carvalho. Muito obrigado ao Paulo. E também como debatedor chamamos o senhor Adriano Correia, representante do IBRACON, sócio de advisory de firma de auditoria independente. Muito obrigado a todos, ao Valdir Coscodai, nosso moderador, ao nosso palestrante, o Maurício Minas, e os debatedores Paulo Carvalho e Adriano Correia. Passo a palavra, então, para o início dos trabalhos, ao senhor Maurício Minas, para que tenha início aí a sua palestra, com os comentários de Valdir Coscodai, por favor. Lembrando que Maurício Minas é membro do Conselho de Administração do Bradesco, engenheiro elétrico com cursos de especialização e extensão realizados nos Estados Unidos, atua no Bradesco há 10 anos e também ocupa a posição de membro de Conselho de Administração em diversas companhias. Vamos, então, iniciar os trabalhos deste nosso painel, por favor. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer para mim estar aqui neste evento e, particularmente, um desafio falar sobre um tema tão relevante, ao mesmo tempo tão sensível, um tema complexo, mas que é vital para a continuidade dos negócios em qualquer setor da economia. Então, nós vamos falar hoje sobre, eu vou dar uma ideia geral sobre a nossa visão de cibersegurança ou cybersecurity e, ao final, nós vamos debater em cima deste contexto. Eu inicio comentando sobre o que tem acontecido, particularmente no ano de 2018, uma série de incidentes de segurança que foram reportados pela mídia. Então, aqui eu comento somente aqueles que são públicos. E, de uma maneira geral, existe um padrão no que vem acontecendo. Dados, eles são roubados, literalmente, por criminosos. Estes dados, eles são expostos às vítimas, não na sua totalidade, dizendo que houve um incidente, e em seguida vêm as tentativas de resgate ou mesmo a monetização através da venda desses dados. Então, esse é um ambiente extremamente hostil, onde existe um crime organizado por trás e que, dada a digitalização da nossa economia e dos nossos negócios, a tendência é que isso continue acontecendo. E nós vamos falar um pouco sobre aquilo que pode ser feito para que nós mitiguemos esse tipo de risco. Existem, essencialmente, de uma forma simplista, 3 ofensores que levam a um problema, a um incidente de segurança. O primeiro deles é a exploração das falhas e vulnerabilidades tecnológicas. Isso aqui parece óbvio, mas a não atualização de sistemas operacionais, a não atualização de antivírus, a não atualização de versões de bancos de dados, de servidores de aplicação, que são recomendadas pelos fabricantes, abrem uma porta substancial para que ataques ocorram. O criminoso, com base nessa informação, e ele fica testando para ver se não há essa atualização, ele acaba conseguindo uma brecha e, por consequência, existe um incidente de cybersecurity. Então, o fundamental para este tipo de vulnerabilidade é que nós tenhamos, de forma tempestiva, um processo que, de fato, atualize as plataformas de tecnologia, sejam elas de hardware, sejam elas de software, de maneira que nós
passemos a praticar as melhores práticas recomendadas pelos fabricantes. Eu repito, isso aqui é óbvio, mas responde por 1/4 de todos os incidentes. Talvez seja a forma, eu diria, por onde começar. É a mais fácil de ser implementada desde que haja disciplina e uma política por parte das organizações. A segunda forma de nós viabilizarmos, ou melhor, a gente permitir que esse tipo de incidente aconteça, é a falha humana. A falha humana intencional, que é o dolo, você tem, de fato, a intenção de se cometer um crime, e a falha não intencional. Isto acontece, por um lado, porque a cultura da companhia ela ainda não valoriza ou não dá a prioridade correta para a proteção, para se tratar de segurança. Então, esse é um aspecto fundamental. As pessoas nas organizações, elas precisam estar preparadas e elas precisam estar conscientes que este é um risco e é um dos principais problemas que as empresas enfrentam hoje. Por outro lado, você tem certas deficiências, isso vale para quanto maior a organização, mais crítico é isto, na gestão de identidade de quem está acessando a informação. Então, é típico que pessoas ou profissionais de uma organização tenham acesso a todas as informações. A não ser o presidente da empresa, dificilmente se vai ter outra pessoa que precisaria ter acesso a todas as informações. Então, uma das formas de se mitigar isso é através dessa gestão de identidade de quem acessa o quê. Definindo perfis de utilização. Então, cada profissional tem direito a acessar certas informações que são aderentes ou façam sentido para a sua atividade profissional, nada mais além disto. E esse controle, ele precisa ser um controle registrado, de maneira que, quando houver um incidente, se sabe exatamente quem foi que acessou a informação. A tecnologia ela ajuda muito criando essas plataformas onde você faça a gestão, mas aqui eu diria que o mais relevante, de fato, é a cultura. Fazer com que todos sigam determinadas regras de maneira que não haja essa possibilidade, tanto por funcionários como por terceiros. E a terceira forma, essa é a mais conhecida de todas, são os ataques que são feitos por, hoje, crime organizado. Ou seja, o problema de segurança ele deixou de ser uma iniciativa individual de um hacker que queira provocar algum tipo de estrago, ele passa a ser objeto importantíssimo dentro da possibilidade do crime organizado. Então, nós estamos lidando com gente com grande competência em causar grandes estragos em empresas de renome. Isso representa hoje quase 50% desses tipos de ataques. Eu caracterizaria aqui o crime cibernético em 3 categorias. A primeira delas, vamos chamar do hackerismo criminal, ou seja, são pessoas mal intencionadas que querem causar algum tipo de distúrbio, preocupação ou até, eventualmente, dano reputacional a empresas. Um exemplo prático disso são os ataques chamados de DDoS. DDoS é quando você congestiona, através de milhares e às vezes milhões de computadores, os canais de entrada da informação numa organização. Ou seja, você, a partir de computadores que foram infectados em usuários que sequer sabem que os computadores foram infectados, você dispara um ataque massivo que foca uma determinada empresa. Com isso, os canais de entrada, eles se congestionam e o cliente comum não consegue acessar aquela empresa, trazendo, no mínimo, um prejuízo do serviço ficar fora do ar por algum tempo. Então, esse é o hackerismo. Também existe aquela a vertente de você mexer nas homepages, ter alguma mensagem que seja uma mensagem ativista e assim por diante. Ele eu diria que, reputacionalmente é ruim, mas ele não chega no segundo nível, que é o crime cibernético, onde você propositalmente provoca um ataque para bypassar as defesas da companhia e, por consequência, você extrair informação que tenha valor monetário. Então, o crime cibernético ele cresceu muito nos últimos anos. A monetização disto, até a tecnologia ajuda, porque boa parte desses resgates vem sendo feitos em Bitcoin. O Bitcoin ele dá anonimidade para quem está tanto
recebendo quanto quem está sacando ou descontando bitcoins. Então, existe um instrumento que hoje acabou acelerando essa segunda categoria. Isso no caso dos bancos, que é o nosso caso, é uma preocupação grande, porque você tem dois riscos: o risco operacional, que é a perda de valor financeiro, e o risco, que é o pior deles, é o risco reputacional, já que várias indústrias elas têm o pilar da reputação como sendo o principal atributo que os clientes valorizam nas nossas empresas. Existe a terceira camada, essa é a mais crítica de todas, que o mundo ainda, felizmente, não vem observado em volume, mas é o ciberterrorismo. Ou seja, você mudar de patamar e as guerras passarem a ser guerras que elas não são mais físicas, mas são guerras digitais. Então, dentro dessas três categorias, neste particular quadrante do ataque malicioso ou criminoso, o antídoto é a inteligência. Nós não vamos conseguir mais, manualmente, por intermédio único de intervenção de pessoas, de mitigar esses riscos. Porque, como eu disse, os ataques são sofisticados, eles são globais. Por outro lado, se você aplicar a inteligência, inclusive inteligência artificial, nós conseguimos determinar certos padrões, e esses sinais que estão sendo capturados por esses motores de inteligência permitem que as organizações sejam proativas e não exclusivamente reativas a um incidente de segurança. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, como eu disse, isso aqui é uma curva que, infelizmente, crescente, mas um incidente em particular, que é o WannaCry, ele levantou ou mudou o status da percepção do mundo a respeito de cybersecurity. O WannaCry foi um vírus criado por criminosos que foi inoculado em milhares de computadores que estavam dentro de empresas. Esses computadores tiveram seus dados criptografados, em algumas situações dados que são relevantes e até essenciais para a operação daquela empresa, e ao final desse processo, que foi muito rápido, as empresas atacadas receberam um pedido de resgate em bitcoins vindo dos bandidos. E foram 74 países afetados, inclusive o Brasil. Os prejuízos calculados com a WannaCry foram de 121 bilhões de dólares. Ou seja, nós estamos falando de realmente muito dinheiro. Prejuízo ou no resgate pago, algumas empresas optaram por isso, ou na perda operacional, porque em várias situações a empresa não conseguia operar. Ela perdeu receita, ela sofreu dano reputacional, ou seja, no conjunto o estrago ele foi de proporções muito grandes, o maior da história. Eu falo aqui que não foi tão ruim assim, não é que exista um lado positivo num ataque dessas proporções, mas se existe alguma coisa que possa ser considerada útil, foi a mudança de percepção do mundo em relação ao que está acontecendo. Quer dizer, todos falavam que segurança é uma preocupação, mas até então não houve um impacto reputacional e financeiro como este. A partir daqui, que eu acho que foi um divisor de águas, aquilo que era a intenção de uma empresa, ela virou de fato uma prática. Então, o assunto ele passou a ser tratado nas reuniões regulares da diretoria. O CEO das empresas mudou o discurso, não é mais uma preocupação, mas é um fato e nós precisamos agir em relação a isso. Então, esse divisor de águas ele foi fundamental. Não existe uma bala de prata para nós resolvermos o problema da segurança. Na verdade, são várias disciplinas que, em conjunto, melhoram o estado de uma determinada empresa para tratar de um tema que é um tema dinâmico, ou seja, o alvo é móvel. Da mesma forma como as defesas e a proatividade das empresas melhoram, os criminosos têm outros mecanismos sofisticados, tecnológicos e de engenharia social para continuar atacando e obtendo seus benefícios. Eu vou rapidamente falar sobre 5 dessas disciplinas. A primeira delas é a estratégia de negócio com segurança. Ou seja, desde um modelo de negócio novo, um novo produto, um novo serviço, ele precisa ser pensado já com a arquitetura de segurança dentro dele. Muitas vezes, inclusive, com um trade-off, abre-se mão de experiência de cliente, de usabilidade,
e em função de segurança, e vice-versa. Então, essa conversa ela precisa existir desde o início. Isso vem acontecendo de maneira mais estruturada nas empresas. O segundo ponto é a segurança nos dados, controle e proteção. Os dados, hoje, são os grandes ativos, é o grande ativo da maioria das empresas. É ali que se tem todo o conhecimento. No caso de um banco, os nossos produtos, os serviços, os clientes, estão todos eles materializados em dados. Então, nós controlarmos o ciclo de vida desse dado, a gente garantir que não haja intrusão, nós garantirmos que não haja a extração. E aí tem tecnologias como IPS, como DLP, que nos ajudam a fazer isto, é fundamental. Então, eu diria que uma governança, uma metodologia por trás, no sentido de se avaliar ciclo de vida, selecionar e priorizar dados, garantir que não haja uma intrusão e garantir que não haja uma extração de informação é fundamental. E isso tudo é realidade hoje. As empresas bem preparadas, elas têm não só o ferramental, mas têm também a inteligência suficiente nos técnicos para garantir que aconteça. O terceiro ponto é a padronização. Quer dizer, não adianta nós imaginarmos que a cultura da empresa exista se todas as pessoas não tiverem exatamente o que é e o que precisa ser feito. Então, o padrão vem para nós uniformizarmos a percepção das vulnerabilidades e para nós padronizarmos a reação caso haja uma suspeita ou um incidente de fato. Esses padrões, eles precisam, na medida do possível, serem globais. No nosso caso, por exemplo, a gente usa o padrão do NIST. O NIST é um instituto americano de standards, de padrões para toda a tecnologia. E o mundo vem adotando este padrão como sendo a régua. Então, aqui a gente mede a maturidade da organização, nós entendemos aquilo que precisa ser feito e de que forma que ele vai ser feito. O próximo ponto é a governança. Na governança, nós aprendemos ao longo dos anos que ela precisa ser centralizada. Então, a governança ela trata de monitoria, de nós enxergarmos o que acontece na organização como um todo, não só no ponto de vista, num único ponto de vista, mas principalmente por gente com alta especialização. Então, é importante que haja a convergência dessa informação em torno de um CSO, que é o Chief Security Officer, em torno de um NOC, que é um centro de operações de segurança, e assim por diante. Então, a governança ela foi estabelecida de maneira que nós tenhamos essa completude de visão e a gente consiga reagir de uma forma padronizada e eficaz. E, por fim, a operação de segurança e identificação de ameaças. Essa é uma atividade 24/7. Na outra ponta não estão pessoas, estão máquinas que trabalham dependendo do estímulo que aí sim é dado por pessoas. Então, 24/7 é absolutamente imprevisível. Uma das táticas dos criminosos é mudar o plano de ataque a cada incidente que aconteça. Então, monitoria é fundamental, o ferramental adequado para que se entenda o que está acontecendo, gente especializada do lado da empresa, muita inteligência artificial, porque alguns padrões só são percebidos se você conseguir tratar isto numa velocidade muito grande e inclusive outras ações preventivas, como o hackerismo ético, ou seja, contratar gente para tentar nos invadir. Então, isso vem acontecendo já regularmente há muito tempo e nós queremos cada vez mais sofisticação no tipo de ataque, para que consigamos nos preparar para algo que nós ainda não conhecemos. Então, essas disciplinas, elas são disciplinas incrementais, muito daqui tem curva de aprendizado e tudo aqui exige esta cultura voltada à segurança. Os problemas que nós temos, quais são os gargalos? Primeiro, faltam competências para trabalhar num mundo novo, complexo. A regulação, ela atua cada vez mais profundamente. Então, tem regras que precisam ser seguidas e tem complexidade que vem do nosso ambiente e, ao mesmo tempo, da sofisticação dos métodos de ataque dos criminosos. Hoje se estima que há por volta de 1 milhão de vagas não preenchidas nas áreas de segurança.
E essa é uma tarefa muito difícil de ser executada, porque você não acha profissionais com o nível de conhecimento que nós precisamos, de negócio, de regulação, de tecnologia e até de engenharia social, facilmente. No caso do banco, são várias as formas como nós vimos fazendo isso. O primeiro é treinar gente da casa, quer dizer, com todas as disciplinas e competências necessárias, outras buscando isto em universidades, trabalhando com universidades que montem grades curriculares adequadas a esse tipo de formação. Nós chegamos a comprar startups que são muito boas em segurança e que, não pelo produto em si, que até potencialmente poderia ser, mas principalmente pela capacidade intelectual dessas startups, pelo conjunto de cérebros e especializações que existem ali. O rouba-monte, um ficar pegando do outro, mesmo que não seja entre bancos, mas de outras indústrias, não funciona. Acho que essa é uma prática que ela não é adequada, a não ser por uma posição muito específica, mas todo o mercado tem evitado fazer isso, porque senão nós vamos estar destruindo a nós mesmos. Mas esse é um dos grandes desafios. O outro é o que a gente chama aqui de confiança. Face ao que acontece, essa dinâmica de mercado que eu comentei, os nossos clientes eles são expostos no dia a dia a vários casos onde houve alguma fragilidade, por consequência, um incidente de segurança. Isso, ao longo do tempo, traz ansiedade, traz insegurança, traz desconforto com o estado de coisas. E, na prática, qual é a reação do cliente? Ele dificilmente vai ter um relacionamento com uma empresa que não se mostre inexpugnável. Embora não exista empresa inexpugnável, é importante que as empresas sejam percebidas como sendo bastante eficazes contra o cybercrime. Então, isso passa a ser um atributo de valor fundamental para que o cliente seja cliente daquela empresa. Se nós não tivermos isso, provavelmente não adianta o resto. É uma mudança sensível em relação a alguns anos atrás. E, por fim, o impacto no valor da própria empresa. Eu comentei no início, o reputacional é tão ou mais importante do que a perda propriamente dita. Então, o reputacional, ele infelizmente é acelerado hoje por notícias que não são checadas e, de alguma forma, elas são divulgadas, pelas redes sociais, que não têm nenhum tipo de filtro, pelas fake news. Então, existem vários casos de empresas que sequer tiveram a possibilidade de entender sobre o que estão sendo acusadas e cuja reputação já foi previamente destruída. Então, é muito cuidado com isto, porque é uma situação bastante difícil e, às vezes, não tem muito como reagir se o estrago ou o dano em si já tivesse sido feito. Então, esse aspecto reputacional, ele impacta empresas. Aqui tem alguns dados. Quer dizer, eu acho que esse número aqui é conservador, porque muita gente não diz, de fato, o que aconteceu, mas o viés aqui é de alta e esse é um problema. O que isso impacta, já que nós estamos num congresso de auditoria, para vocês, auditores? Na minha opinião, sendo bastante simples, impacta tudo. Com uma palavra, eu definiria que muda a forma como a auditoria, na minha opinião, ela precisa ser feita. Então, esse tudo, para a gente entrar no mérito de como funciona, vamos avaliar o que acontecia até uns 7, 8 anos atrás. Quer dizer, nós tínhamos uma percepção, o mundo tinha a percepção que esse era um problema tecnológico. Então, bastava cercar aquilo que você tinha como ativo. Então, aqui a analogia é um castelo. Você constrói um castelo em volta dos seus ativos. Aí os ataques começaram a se sofisticar. Em torno desse castelo se construiu um fosso, para evitar que alguém com uma escada conseguisse pular, invadir o castelo via muro. Depois se colocou jacaré dentro do fosso. E assim por diante. Quer dizer, foram sendo feitas tentativas no sentido de proteger o perímetro. Mas, na verdade, de repente, apareceu um avião, alguém inventou o avião e soltou uma bomba dentro do castelo. Ou seja, a proteção de perímetro ela não valia mais.
Além disso, os negócios nesse reinado eles se expandiram e parte dos ativos estavam fora do castelo. E como proteger o que estava fora desse castelo? Então, o mundo muda, a tecnologia muda e a audácia, a ousadia dos bandidos, dos criminosos digitais também muda. Aí nós passamos por uma outra etapa, que é a etapa até recentemente, que é um ecossistema de segurança, que leva em conta que não basta proteger um data center, você precisa proteger todas as plataformas. O perímetro não é suficiente, porque, entre outras coisas, eu comentei sobre a fraude interna. O próprio profissional poderia estar fraudando a organização, ou terceiros que ali trabalham, e assim por diante. Então, se criou o conceito de tecnologia mais inteligência. Nós não conseguiríamos fazer isso exclusivamente com plataformas tecnológicas. E é o que aconteceu até recentemente. O que impacta na auditoria? Quer dizer, essas duas grandes etapas, e aí eu vou pegar até uns anos atrás e agora no momento atual, nós, tanto do lado do cliente quanto do auditor, a gente tinha uma abordagem que olhava, primeiro, definia se estava tudo ok, quer dizer, se fazia uma auditoria inicial, se tiver ok, a régua está no lugar correto, as pessoas estão preparadas, as tecnologias estão atualizadas e assim por diante. E, a partir daí, se olhava por amostragem o incremental, aquilo que foi feito, que está sempre atrelado a alguma mudança. Mudança porque se comprou alguém, mudança porque o negócio mudou, mudança porque aumentou de tamanho e assim por diante. Então, essa era a abordagem, que era uma abordagem reativa. Hoje, nós já estamos num processo em que não interessa mais a reação, mas nós precisamos proativamente, e isso que os auditores vêm fazendo, olhar o ciclo de vida ou o processo para que um produto se materialize, para que uma nova operação, seja um desenvolvimento interno de negócio, seja uma aquisição, ela seja integrada nesse ecossistema da organização e assim por diante. Então, passa pela concepção do processo no momento inicial, a construção dos sistemas, esse é um ponto importante. A arquitetura de construção de sistemas precisa ter uma disciplina ali dentro chamada segurança da informação. Quer dizer, nenhum sistema é desenvolvido se os pré-requisitos de segurança de informação não forem atendidos. Assim como tem outros, por exemplo, experiência de usuário, etc. Mas segurança passou a ser crítico. O processo de mudança, ele continua, tudo aquilo que vier a mudar, aquela régua inicial precisa ser reavaliado. O sistema em funcionamento, porque o grau de acoplamento de uma organização como um Bradesco, só usando como referência, é gigantesco. Então, se nós não entendermos como a novidade ela impacta a operação daquilo que já existe, nós não estamos olhando o fim a fim. A gente pode estar com alguma vulnerabilidade não escrita, ou não descrita e não percebida. E, por fim, os resultados. Então, passa a ser muito mais assertivo, na verdade, a completude aqui é muito maior, e se trata de um processo e não mais de um evento individualizado. Isso vem se refletindo, inclusive, no regulador. O nosso regulador é o Banco Central, eu vou falar só do lado do banco, se eu estivesse falando de seguro, seria a SUSEP, mas a abordagem ela vale para os dois. Acho que o Banco Central, em termos de regulação, talvez seja um dos mais avançados a nível global, e isso vale aqui para o Brasil também. O Banco Central ele enxergava claramente aquilo que estava visível do iceberg. Quer dizer, ele tinha as práticas do visível bem estabelecidas, mas, do ano passado para cá, o que vale tanto quanto ou até mais é aquilo que é invisível. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, nós estamos num mundo em que não basta você proteger a empresa, nós precisamos proteger o nosso cliente. A gente precisa garantir a privacidade, nós precisamos garantir a inviolabilidade dos dados, e nós precisamos ter os instrumentos para que o cliente nos autorize a disponibilizar esse dado para terceiro, que é o mundo moderno das plataformas digitais. Então, tudo isso está sendo checado, precisa ser checado, e é um esforço enorme das organizações para que nós tenhamos os mecanismos que disponibilizem informação e, ao mesmo tempo, protejam a informação. Um outro exemplo são os riscos.
já mapeados, operacionais, legais, reputacionais de estratégia. Aqui já existem dashboards sofisticados, bons, quer dizer, não muda muito nesta dimensão, mas isso é o que era visível. Onde que estão as novidades? O negócio ele se tornou muito mais digital. Quer dizer, o cliente nosso, no caso do Bradesco, 96% das transações todos os dias de cliente com o banco, que são mais de 50 milhões de transações, elas se dão por canais digitais. É muito diferente de você enxergar um cliente que ia à agência, aquele que fala contigo pelo celular, que fala pela internet, que fala pelas redes sociais. E, além disso, existem tecnologias, por exemplo, de nuvem, que fazem com que aquele perímetro ele se expanda e inclua terceiros. O risco cibernético, aqui, falando especificamente de nuvem, muitas vezes, nos nossos negócios e aplicações mais críticas e estratégicas, elas estão baseadas em nuvem. E cada vez mais isso vai ser fato. A nuvem não é insegura, desde que se tome as precauções corretas para que ela seja utilizada e a régua de compliance ela seja a mesma da organização que está contratando. Então, esta é uma política que está sendo checada pelo regulador, já que há autorização para se utilizar a nuvem, mas segundo certas definições e certas regras. Processos distribuídos. Muitos negócios do banco, eles dependem de uma cadeia de valor que não é verticalizada, não está tudo dentro do banco. Por exemplo, pagamentos. Vocês viram recentemente, nos últimos 2 anos, uma explosão de novos players no mercado de adquirência. Então, existem desde empresas tradicionais, no caso de uma Cielo, novos entrantes, que é uma PagSeguro, plataformas digitais de gente pequena que está entrando agora, porque a barreira de entrada é relativamente pequena. Em resumo, nós, banco, nós temos todos esses diferentes perfis nos acessando. Esteira de crédito. O crédito imobiliário, por ser um processo complexo, sofisticado, todo o BPO é feito fora. Então, você tem gente fora que tem acesso a informações de clientes, em geral de clientes de renda de média para alta. Call centers, esse aqui é um assunto histórico que todos nós conhecemos, que boa parte disso aqui é terceirizado. Então, o regulador ele olha para esses provedores, sejam provedores de tecnologia, prestadores de serviço, por exemplo, os prestadores de serviço em nuvem, e o próprio Open Banking como um novo modelo de negócio que, de um lado, traz mais competitividade, facilidade, usabilidade para a sociedade, mas, o outro lado, tem preocupações gigantescas, porque nós não podemos colocar em risco algo que levou décadas para ser construído. Então, essa parte do iceberg que não é visível, ela passou a ser uma preocupação também do regulador. Isso, obviamente, impacta vocês, auditores, e, em boa parte, vocês já vêm fazendo isso. E mais desafios à frente, ou seja, 2019, daqui para frente, nós enxergamos os negócios evoluindo na velocidade da nuvem. Os novos entrantes que buscam atacar setor financeiro, vou dar esse exemplo novamente, alguns dos profit pools que o banco tem, um caso específico é meio de pagamento, quer dizer, toda essa cadeia de valor, ela tem novos entrantes, a competição aumentou muito, mas isso tudo se dá na nuvem. Então, a gente tem um novo modelo de negócio e por trás dele existem outras plataformas e não necessariamente os conceitos com esta robustez que eu estou comentando aqui. Então, a gente está num mundo que ele é um mundo, de uma certa forma, paradoxal. Se pede uma coisa, mas, por outro lado, se acelera e se dá liberdade para se fazer algo diferente daquilo. Então, situações como criptografia, regulamentação que seja mais rígida, é muito importante na hora de se contratar esses terceiros para nos ajudarem nos modelos de negócio. E, no futuro, com a disrupção que vem da tecnologia, na verdade, a tecnologia ela ajuda modelos de negócio a serem disruptivos, a cliente ser disruptivo na prática, porque ele se encanta com certas experiências, a partir daí a régua ela sobe e você não vai ter competitividade se não der uma experiência igual ou melhor àquela. Tá? E isto faz com que esta complexidade, esta profundidade que eu comentei, ela seja ainda mais relevante nos próximos anos.
Então, nós estamos entrando num momento em que, de fato, a gente está mudando os paradigmas, e por isso que essa base que foi criada até agora, ela tem que ser robusta o suficiente para nos permitir continuar nessa jornada. E, por fim, quase no fim, é necessário ter um mundo conectado. A briga hoje não é mais de pessoas contra pessoas. Nós somos os good guys. Existem os bad guys. Os bad guys, eles usam computadores. A única coisa que eles fazem é criar os algoritmos e apertar botões. Então, a forma como se reage a isso, ou se previne a isso, é uma forma que necessariamente é automatizada. A guerra aqui é máquina contra máquina. Não existe mais o espaço para homem contra homem ou homem contra máquina. Então, é máquina contra máquina. Por isso, a automação das respostas. Quando se fala em máquina, se fala em algoritmos, se fala em machine learning, para se aprender padrões, aquilo que vem se repetindo. Se fala em inteligência artificial, se fala em capacidade cognitiva de entender a intenção de um determinado ataque. E, a partir daí, você ter a proteção e a reação. Outro ponto que é fundamental, aqui está a colaboração das empresas, mas não é só empresa e governo. Como eu disse, os bad guys, eles estão equipados e eles colaboram entre si. O crime organizado hoje, ele tem condições de replicar qualquer atividade que seja de sucesso mundialmente em muito pouco tempo. Nós precisamos fazer a mesma coisa. E a primeira providência é compartilhar informação, é colaborar entre nós bancos e outras indústrias, telecomunicações, manufatura, qualquer indústria, e os governos estarem dispostos a compartilhar essa informação. Acho que o Brasil, durante muitos anos, não fez isso. Tem um acordo de Budapeste que 40 nações, as 40 maiores nações foram convidadas a assinar, 39 assinaram e o Brasil não. Isso aconteceu uns 8 anos atrás. Felizmente, essa página está virada, hoje nós fazemos parte dessa comunidade internacional. Nós precisamos correlacionar informações, a gente precisa, com inteligência artificial e computação cognitiva, de fato, entender e prever o que vai acontecer. E, por fim, aqui um elemento disruptivo que é a computação quântica. A computação quântica já existe em laboratório, ela muda a grandeza, a escala daquilo que pode ser feito com computadores. Nós estamos falando aqui de ordem de 100 vezes mais rápido o processamento. Então, a computação quântica, dentro de alguns anos, talvez 5 anos, ela já seja comercial. Nesse momento, os mecanismos de segurança que nós tínhamos, por exemplo, criptografia, com chaves de 2048 bits, não vão ser mais suficientes para segurar um poder de fogo de computação quântica. Então, nós temos algum tempo, mas isso tem que ser levado em conta, porque tanto de um lado quanto de outro, o tipo de armamento digital ele vai ser um armamento absolutamente diferente do atual. Então, é tempo de nós formarmos a geração de profissionais, a gente ter a tecnologia adequada e entender tanto qual é o poder de ataque, mas principalmente o poder de defesa e de proação da computação quântica. E, finalmente, mostrando algo que eu acho que é o que nos preocupa. Alguns anos atrás, se me perguntassem o que tirava o meu sono, eu diria que era a disponibilidade. Ter garantia que todos os serviços estão sendo prestados 100% do tempo, 24/7, a todos os clientes. Hoje, sem sombra de dúvida, no C-level das empresas, a grande preocupação é segurança. E lembrando que é máquina contra máquina, o que nos leva até, isso aqui eu diria que é um tema que vem sendo discutido globalmente, mas é muito provável que qualquer conflito que seja globalizado, ele seja muito mais digital do que físico. O impacto na sociedade, o impacto na economia, o impacto na vida das pessoas, ele é brutal se houver a indisponibilidade de serviços em função de uma guerra digital. E, para dar um exemplo a vocês do que acontece, esse é um site, um dos principais sites que medem os ataques que acontecem todos os dias, 24 horas por dia no mundo. Então, isso aqui a gente pegou um exemplo, um snapshot de alguns minutos, num determinado momento. Então, isso pode mudar um pouco, dependendo do dia, dependendo da hora. Mas, de qualquer forma, a lógica por trás disso, ela não vai mudar.
Então, a lógica é, existem países que atacam mais e existem países que são mais atacados. Com uma única exceção, que são os Estados Unidos, que estão, em primeiro lugar, nas duas pontas. Mas o Brasil, neste momento, ele é um país que mais ataca, ou seja, ele faz... nós temos, pela diversidade e heterogeneidade da base instalada e até por uma certa indisciplina do usuário brasileiro de computadores, existem PCs, existem tablets e celulares que, nesse momento, estão fazendo algum tipo de ataque, sem que o usuário saiba disto, para algum país que está do lado direito, que são os targets. Aqui em cima, a gente vê nos Estados Unidos, que tradicionalmente é o mais atacado, Seattle. Em Seattle, vocês têm dois enormes hubs, um da AWS e o outro do Azure, que é a nuvem da Microsoft. E São Francisco, porque aqui estão as nuvens da IBM e nuvem do Google. Então, esses dois hubs, eles são potencialmente, e vão ser por um bom tempo, os maiores alvos globais. O Brasil, por enquanto, ainda não está na coluna da direita com relevância, mas eu digo que é uma questão de tempo. Na medida em que a economia cresça, a economia se sofistique, a monetização do lado do Brasil, do lado direito, também não tem por que não estar aqui, infelizmente, tá? Mas é uma realidade. O resumo o problema é global, nós precisamos colaborar, isso exige muita disciplina, não é só tecnologia, precisamos usar inteligência artificial, é máquina contra máquina e, globalmente, aqui é uma questão geopolítica, nós precisamos olhar isso que acontece, porque é aquilo que eu falei, existem 3 tipos de cybercrime. O hackerismo, que é muito ruim reputacionalmente, mas ele não tem um impacto direto na empresa. O segundo nível, que é o crime digital, que é o cybercrime, definitivamente, onde aqui há perda financeira e reputacional. E o terceiro, que infelizmente esse mapa diz que é possível, que é o cyberterrorismo. Nós estávamos falando de ataques organizados com motivação geopolítica, no sentido de se ter algum impacto muito mais sério num determinado país ou numa determinada região. Pessoal, muito obrigado. Acho que agora nós vamos, então, ao nosso painel. Muito obrigado. Maurício, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um tema bastante excitante, né? Eu diria que, pegando um gancho lá no que você comentou agora há pouco, né? A questão do mundo interconectado, as empresas estão efetivamente investindo cada vez mais em tecnologias para crescerem ou até sobreviverem no mundo interconectado que a gente tem hoje, né? As empresas passaram a trabalhar em ecossistemas digitais, interagindo, compartilhando dados com parceiros de negócios, clientes, fornecedores. E, quer dizer, as empresas são demandadas a fazer isso, senão elas não ficam no mundo de hoje, elas não sobrevivem, né? São demandadas e quanto mais for a demanda, maior a exposição a conexões e essas novas tecnologias. Maiores serão os riscos, portanto, de acidentes cibernéticos, maior é o risco da segurança da informação. Enfim, é uma questão que você tem que ir para o jogo, tem que participar, tem que estar lá, tem que se interconectar, mas, por outro lado, você tem a obrigação de cuidar da segurança desses dados, né? Bom, junto com o Paulo aqui e com o Adriano, talvez uns minutos, 10 ou 15 minutos de cada um, começar com você, Paulo, e depois a gente abre para as perguntas. Estou com um recorde aqui, estou com 22 perguntas por enquanto. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer todas elas, mas eu vou selecionar algumas que elas mais tenham, vamos dizer assim, questões em comum aqui. Paulo, por favor. Boa tarde a todos. Excelente apresentação, muito obrigado. E, como o Coscodai disse, é um assunto que nós todos já estamos envolvidos. Não tem como nós não estarmos envolvidos nisso. Dá a impressão que, quando nós falamos de tecnologia, que isso é um assunto longe ou que está distante das nossas vidas. Mas todo mundo que tem filho pequeno vive
questionando quanto tempo deixar o filho no tablet, o filho fica muito na internet. Hoje, os boletins escolares, eles vêm por internet, eles são digitais. Até agora, o nosso futebol tem interferência do VAR, né? Eu, que sou corintiano, tenho sofrido muito com o VAR. É uma lástima. Sem o VAR, nós éramos mais felizes, infelizmente. Mas fazer o quê? Vamos seguir em frente, nós vamos nos adaptar a isso, não tem jeito. E aí, eu fico me perguntando, se esse tema é tão comum, é tão constante no nosso dia a dia, por que ele ainda é tabu nas pequenas e médias empresas de auditoria e de contabilidade? E é um tabu não só nosso aqui, desse grande auditório, mas em vários lugares. Eu estive há 2 semanas no Peru falando para uma audiência de empresas latino-americanas e eu comecei a minha apresentação fazendo a seguinte pergunta. Escuta, se chega um cliente seu aqui, no seu escritório, e fala assim, olha, eu tive um ataque cibernético na minha empresa e paguei com Bitcoin. O que vocês fariam? O que vocês responderiam para esse cliente? O silêncio foi igual esse. Impressionante. Na semana passada, também fui debater esse assunto em Dublin, com pequenas e médias empresas da Europa, dos Estados Unidos, e assim, incomoda a falta de resposta das pequenas e médias empresas para esse tema, incomoda. E o questionamento é, qual é o comportamento? Né? Então, se eu tive um cyberataque na minha empresa, e aí, enquanto a gente estava vendo ali o mapa de ataque, eu prestei bastante atenção na América Latina, isso ainda é pouco, no Brasil também, mas, como o Maurício disse, isso vai em poucos anos, esse quadro deve mudar, né? Nós temos que estar preparados, né? Temos que ter respostas, né? O sujeito foi atacado por via nuvem e recebeu um acharque para pagar em Bitcoin. Eu tenho que saber primeiro o que é Bitcoin. Isso é ativo financeiro? Onde que eu contabilizo? Como é que eu audito? Como é que eu me preparo para que eu tenha segurança na opinião que eu vou dar sobre as demonstrações dos meus clientes, que ele não corre nenhum risco? Como que eu vou tratar isso na minha carta de gerência? Como é que eu vou me reportar? Como é que eu vou debater isso com o cliente? Então, o que eu costumo dizer nesses eventos, e para dizer para os nossos colegas de pequenas e médias firmas, é que nós temos que ter 3 pontos. Nós temos que analisar esse assunto de 3 maneiras. Primeira coisa, nós temos que estar atualizados sobre o tema. Nós temos que saber o que é, né? Como que esse assunto é vivo, né? Aqui nós vimos a apresentação de uma empresa gigante, uma das maiores empresas do mundo, da América Latina, mas isso também nos toca. Isso toca aos nossos clientes, isso toca às nossas firmas de auditoria. Então, o primeiro ponto é esse ponto importante que o Ibracon está dando, que é repetidamente trazer esse tema e colocar esse tema para que nós possamos discutir, refletir e para criar aquilo que o nosso colega falou, para tirar o sono. Nós temos que estar incomodados com relação a esse tema. O segundo tema é, além de conhecer, o primeiro ponto é conhecer, o segundo é estar preparado para lidar com isso, ter um comportamento proativo junto aos nossos clientes e entender como é esse risco, como lidar com esse risco. E aí, por fim, o terceiro ponto é, se isso é um risco, se os nossos clientes estão enfrentando esse risco, para nós, isso também deve ser uma oportunidade. Nós temos que, como dizem os mais jovens, surfar essa onda. Então, os nossos escritórios também têm que ter respostas e também têm que ter produtos para atender aos nossos clientes também nessas demandas. E aí nós podemos imaginar N coisas. Isso é muito caro, isso é coisa de empresa grande, eu não tenho como investir. Não é mais bem assim. Hoje, eu estava conversando com o Marco ali rapidamente, e o Marco me dizia o seguinte, olha,
As tecnologias hoje elas são mais acessíveis, né? Existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas em parceria, né? O desenvolvedor tecnológico, ele também precisa do nosso conhecimento para alimentar os seus sistemas, né? Eu conheço mais de 1, 2 casos muito bem-sucedidos de parcerias de pequenas e médias empresas de auditoria com empresas de TI, que, por meio do conhecimento tecnológico dessas empresas e o nosso conhecimento na área contábil, na área de processo, na área de inteligência e mapeamento de risco, isso tem dado excelentes resultados. Por quê? Porque este mercado, como foi bem mostrado ali, tem carência de 1 milhão de profissionais. Então, o risco que isso representa para os nossos clientes e também representa para nós, ele se mostra como uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas de auditoria se apresentarem a esse mercado. E, de novo, por meio de parcerias em desenvolvimento de ferramentas e por meio de parcerias na prestação de serviços para clientes também de pequeno e médio porte, que não tem como também investir milhões e milhões de reais na sua proteção e na sua cobertura. Então, se eu pudesse aqui deixar um recado para os nossos colegas, eu diria, olha, número 1, vamos entender, vamos deixar de ver isso como um bicho de 7 cabeças. Número 2, vamos estar preparados para quando isso acontecer com os nossos clientes. E número 3, vamos fazer desse limão uma caipirinha, ou uma limonada, desculpa, né? Vamos usar isso a nosso favor. Eu vou me permitir usar o exemplo do Melo aqui, que foi o panelista. Melo, não fica chateado comigo não, mas na hora do almoço o Melo me contou que na festa junina da escola do filho dele, a barraca da pescaria era com drone. Então, a galera pegava um drone e ia pescando lá com o drone. Então, assim, isso não tem mais volta, não tem para onde ir mais. Nós estamos inseridos, querendo ou não, nesse mercado, tá? Ok, Paulo, muito obrigado. Adriano, algumas considerações? Alô? Oi. Até complementando aí um pouco o ponto dos colegas, é muito legal porque começa a ter uma polarização, né? Grande parte do pessoal vira e fala, o mundo acabou, eu vou ser hackeado, acabou minha vida. E outro vira e fala, minha empresa é muito pequena, isso daqui não é para mim, isso aqui não é um problema. E, na verdade, até quando você vê aquele mapa de ataques, vocês têm que lembrar que existe uma distribuição de Pareto, né? Quando você tem, tipo, a parte da segurança da sua própria casa, se você for um bandido e estiver olhando uma rua, você não vai virar lá e vai falar, tipo, nossa, eu vou tentar entrar na casa mais difícil. Normalmente você é preguiçoso, tá? Então, grande parte dos ataques, eles também são feitos por pessoas que estão buscando a forma mais fácil de achar alguém com uma vulnerabilidade. Eles têm testes muito automatizados, a gente está tentando se defender de forma automática, eles também estão atacando de forma automática. E várias vezes fala, por que eu fui a vítima? O que eu tinha de interessante? Esses caras não sabem que você é a vítima. Eles sabem que você é mais um do qual ele tem acesso a alguma informação sua que pode ser explorada. Então, se você tem a casa menos protegida da sua rua, tem uma chance de alguém querer entrar porque é a mais fácil. Se você tem um Picasso dentro de casa e alguém sabe, você vai ter um ataque extremamente coordenado, você vai ter uma quadrilha extremamente competente tentando entrar na sua casa. Então, obviamente, o sistema tipo de segurança que o Bradesco tem de ter é muito maior do que o volume tipo é muito maior do que o requerimento que grande parte dos seus clientes, especialmente pequenas e médias empresas, vão ter. Quer dizer que eu não estou vulnerável? Não, na verdade a gente tem uma questão um pouco além, porque você tem que tomar medidas mínimas, mas também tem que lembrar que você pode ter um Picasso em casa, você só não sabe. Então vamos supor que todos nós aqui fôssemos contadores, né? Então eu sou contador, também sou auditor, e nós temos na nossa casa, dentro dos nossos servidores, nós temos uma série de informações de clientes. Nós temos informações de empresas que estão sendo compradas, que estão sendo vendidas, nós temos informações de empresas que podem estar passando por dificuldade financeira, nós temos empresas que vão emitir bonds, nós temos empresas que vão fazer IPO, nós temos uma granularidade de dados que outras pessoas não têm.
Você acha que vocês também são alvo de ataque? O que vocês estão fazendo? Vocês estão realmente aproveitando uma parte de senhas? Poxa, isso daí parece uma coisa meio besta. Então, existem senhas bestas. Eu, por exemplo, não me importo que vocês tenham a minha senha do Netflix. De verdade, não me importo. Em compensação, minha senha bancária, minha senha de e-mail, essa é um pouco mais complicada. Se me perguntar, se prefere perder sua carteira ou seu celular, eu prefiro perder minha carteira. Imagino que vários de vocês também. Só que quando a gente vai discutindo essas ações, você começa a ver que não é tão incomum. As pessoas normalmente falam, olha, eu já saí do escritório, entra para mim, tipo, no meu e-mail, confere tal coisa, e não muda mais a senha. A gente tem uma questão tipo, de sites que vai falar, poxa, mas eu não sou um banco. Que tipo de valor eu tenho? Você mencionou parte de empresa de auditoria, faz sentido. Nós tivemos um dos maiores leaks aí do mundo, que foi a parte do Panama Papers. Todo mundo entendeu, existe uma série de pessoas com contas extremamente sensíveis, tendo de prestar explicações. Mas existe uma empresa que muita gente não viu tanto problema no vazamento de dados. Algum de vocês já ouviu falar aqui de uma empresa chamada Ashley Madison? Não? Ashley Madison é uma empresa que falava o seguinte, você quer atrair sua esposa? Entra no nosso site que a gente não conta para ninguém. Vamos imaginar quem que estava na base de dados desse pessoal. E tendo conversas vazadas, e tendo informações pessoais, mesmo que ele só tivesse e-mail falando, ele é cliente premium. Casamentos foram destruídos, pessoas se suicidaram. E a princípio, é um site quase que de mídia social. Qual que é o valor desse dado? Qual o valor de dados que você tem dentro de um hospital? Uma vez a gente estava simulando uma parte de ataque, então normalmente você tem um time de defesa, que a gente chama de time azul, você tem um time de ataque, que é uma parte de time vermelho. Então, quando a gente simula a parte dos bad guys, preferencialmente com autorização para fazer, e a gente virou e falou, nossa, senhor hospital, você sabia que eu consigo parar a máquina que está fazendo a operação cardíaca para você? E falaram, como assim? Não, no meio da sua cirurgia eu consigo interromper o seu procedimento cirúrgico e matar seu paciente. Era para a gente ficar desesperado, né? Uma das respostas foi, gente morre no hospital, vai entrar na estatística. Então, o grau de preocupação, um está preocupado que descobriu que um pulou a cerca e outro não está preocupado com a vida humana. Porém, todos são alvos. Vai virar, eu estava mencionando, até a parte tipo, das pequenas empresas. Né? A gente encontrou um cliente que teve um ataque e que a gente não esperava. Ramo de atividade deles, acampamento infantil. Nossa, quem que vai querer hackear um acampamento infantil? O que você vai fazer com isso? Você vai descobrir qual que é o brinquedo mais popular no dado deles? Você vai descobrir qual criança que teve tipo, algum ataque de pneumonia ou pediu para ligar mais cedo para os pais? Não, eles têm uma base de dados bem severa, tipo, de estrutura tipo, de pais, dados de criança, às vezes fotos de acompanhamento, detalhes de ciclo escolar, schedule tipo, de escolas. Estavam mencionando, o crime organizado ele está na internet. Ele está na parte do Going Dark. A gente está compartilhando, inclusive, toda a parte de bases de exploit. Como que você faz para conseguir descobrir ou não se você vai ser vulnerável? Como você faz parte de ataques? Muitas vezes você faz ataques com base em checklists. O que eu conheço desse cara? Qual o maior volume de informações que eu consigo pegar dele? Quais são as vulnerabilidades conhecidas? Como você sabe disso? Porque nós compartilhamos informação de quais ataques que deram certo e quais não, e qual que era o problema no servidor. O momento que você tem o seu especialista de segurança de informação colocando no Twitter, nossa, minha empresa não me aprovou o orçamento, ainda estou com a versão de Windows X, porque eu não pude atualizar, você acabou de contar mais uma informação para os bad guys. O momento que você está falando, olha, a gente realmente está tendo de manter tal versão de sistema iOS, você está dando informações para os bad guys. O momento que você compartilha a senha, poxa, por que eu não posso reciclar senha? O povo adora falar isso, mas é tão difícil lembrar tantas senhas diferentes, né? Quem se importa que eu reciclei minha senha do Netflix com a senha tipo de outro site? E aí tem uma questão importante.
Se você tiver uma senha muito difícil, vamos supor que sua senha tenha 45 caracteres, e ela é super segura, e ela possui, tipo, números, aqueles caracteres que você nem sabe que existiam no seu teclado, e utiliza, tipo, o símbolo do pound, não sei o que mais eu consigo colocar, tipo, numa parte, tipo, de senha. E você utiliza essa senha fantástica para sua conta de e-mail, para sua conta bancária, e apenas ela. E você decide colocar essa mesma senha no blog do seu time de futebol favorito. O seu problema de segurança que você não tinha, por exemplo, com a Google, que é um sistema relativamente seguro, Google, Office 365, todo o protocolo tipo da AWS, eles têm equipes, inclusive a Google tem sido uma das que mais tem descoberto vulnerabilidades antes dos demais. Eles tiveram performance incrível com o Spectre, enfim, com uma série tipo de exploits muito antes dos outros. Dificilmente você vai conseguir quebrar essa senha ou fazer uma força bruta ou alguma coisa do gênero. Já o blog do seu time de futebol, esse é mais fácil. E provavelmente você vai ter feito cadastro com o seu e-mail para recuperação de senha. E o momento que eu conseguir entrar nesse sistema e pegar essa sua senha, tenha certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é testar ver se você reciclou essa senha em algum outro canto. Ou vou jogar tipo na parte do Google o seu e-mail e tentar identificar onde você tem conta. Ou ver qual associação profissional você entra. Ou com quem você se relaciona. Ou quais são os grupos e, especialmente na sua indústria, quais tipos de ativo você tem que podem ser interessantes. Imagino que isso faça sentido. E aí entra a grande frustração. Você defendendo, você tem que conseguir fechar todas as janelas e todas as portas da sua casa. Você tem que conferir se cada brecha foi muito bem feita, foi muito bem prateada. Só que para alguém conseguir explorar uma vulnerabilidade, ele só precisa achar uma falha. Eles não precisam de várias. Eles precisam de uma. E aí você vai entrando. Existem, por melhor que seja a empresa, por melhor que seja o sistema, sempre existem falhas que ninguém sabe que existem. Essas falhas a gente chama normalmente de D0. Então você tem falhas no seu sistema operacional e tenha certeza que existe algum bug. Você está falando de milhares e milhares e milhares, milhões e milhões e milhões de linhas de código. A chance de ter alguém que gerou uma brechinha para fazer uma exploração de espaço de memória onde eu posso injetar o meu código é grande. E tem chance de alguém descobrir. Agora, por experiência, o que a gente tem visto? A gente tem visto que quanto maior a empresa, maior a chance da gente achar uma vulnerabilidade que possa gerar impacto severo. Poxa, isso deu uma boa notícia, né? Mas por que isso? Porque eles começam a ter muitos servidores, muitos serviços, aplicações legado. Cada vez mais a superfície de ataque deles é maior. Por que a gente menciona isso no hospital? Porque o hospital vai se preocupar com o sistema RP, ele vai se preocupar com algumas máquinas, mas quantas máquinas eles não têm que precisam sofrer atualização? Você chegar hoje de manhã eu me peso na minha balança, ela fala, você está gordo, imediatamente o meu celular concorda e o meu relógio ainda fala, e você ainda, além disso tudo, você é sedentário. Qual que você acha que é a segurança que existe no meu computador contra a segurança do meu relógio? Os dois estão na minha rede. Se eu conseguir explorar algo no meu relógio que me dê acesso à minha rede de casa, aí eu já tenho uma brecha. Então, não importa o tamanho do cliente de vocês, provavelmente ele tem algo que dê para fazer ou dê para ser olhado em segurança cibernética. E vocês não têm que ter medo de ter essa conversa. Muito pelo contrário, vocês têm uma responsabilidade de iniciar esse diálogo com eles. Porque o momento que falarem, eu fui atacado e tive que pagar o resgate em bitcoins, daí já é muito tarde. Acho que deu meus 10 minutos. Adriano, obrigado. Bom, pessoal, estou aqui com 26 perguntas. Vocês imaginam que algumas delas não poderão ser respondidas. Mas eu fiz aqui um trabalhinho que foi tentar juntar algumas delas, né? Então, tem surgido perguntas vamos dizer assim, parecidas, né? Ou que tem um contexto parecido. E eu acho que vou deixar essa pergunta para o Maurício. Faz tempo que o Maurício
acho que é a vez do Maurício falar um pouco agora. Perguntas, alguma coisa assim, quanto que uma empresa deveria investir para ter segurança? Tem perguntas, que ferramenta deve ser usada para segurança? O que os países mais desenvolvidos fazem diferente da gente? Que preparação, que formação tem que ter pessoas para trabalhar nessa área? Empresas pequenas precisam de um setor específico para cuidar disso? E até uma pergunta bastante interessante aqui. Poderia um auditor desenvolver uma vacina para a segurança da informação, né? Enfim, Maurício, pensando nisso tudo, como, na prática, funciona holisticamente esse processo? Como é que tudo isso tem que funcionar? Dá uma passada, por favor, nesses temas, se você puder. Só isso? Quanto tempo eu tenho? Umas 2 horas? Não, mas sem brincadeira. Eu vou procurar focar naquilo que acontece de hoje em diante, não o que aconteceu até agora. Então, eu acho que investimento em segurança. A primeira providência é você mexer na cultura da empresa. Eu comentei sobre o WannaCry porque foi divisor de águas. Qualquer empresa, grande ou pequena, acabou entendendo quão relevante é isso. Então, mexer na cultura da empresa significa que as pessoas têm consciência do problema, elas sabem que isto é grave, pode afetar financeira e reputacionalmente qualquer organização. Aí você começa a definir quais são as ações, com base nesta cultura, que precisam acontecer desde o início. Eu comentei algumas. Então, sempre que for desenvolver um novo produto, um serviço ou um modelo de negócio, você pensa em segurança como um building block. É algo que necessariamente precisa fazer parte do processo de ideação. Se não for assim, não vai funcionar. Aí você entra no mérito de, bom, como a gente materializa isso? Vamos imaginar que todos esses pré-requisitos foram cumpridos, as pessoas estão conscientes, as coisas estão sendo construídas para o futuro com a visão adequada. Mas nós temos um legado, a gente tem esse acoplamento que é gigantesco. No caso de um banco, são milhares de sistemas, são dezenas de milhões de linhas de código, além das plataformas tecnológicas bastante heterogêneas. Então, a questão é, não basta tecnologia. Então, do lado tecnologia, nós precisamos, primeiro, simplificar os nossos ambientes, a gente precisa diminuir essa diversidade, nós precisamos garantir que tudo aquilo que tenha que estar atualizado está atualizado. Isso, às vezes, o investimento em si financeiro não é grande, mas o trabalho que dá para você atualizar uma versão de sistema operacional ou de banco de dados é gigantesco, porque precisa mexer nas aplicações. Então, o trabalho está aí, não está na atualização da plataforma em si. E você precisa criar todos aqueles centros de monitoria, precisa, dentro desse trabalho de conscientização, criar a figura do CSO, alguém que seja responsável por isto. Nós precisamos ter as equipes com as competências corretas para que elas atuem preventivamente e reativamente. No caso de um incidente, o tempo de reação é fundamental. A gente precisa ter a organização preparada para responder para o mercado, porque se houver um incidente de vazamento de informação e isso for público, mais importante do que liquidar o assunto tecnicamente é você garantir que o seu cliente está preservado e a comunicação para os stakeholders ela é feita de forma correta. Senão a destruição de valor que acontece após isto é terrível. Existe um exemplo, que também é um exemplo público, de uma empresa que é a Maersk, que é uma das maiores, é a maior empresa de transporte no mundo hoje de containers, e eles reagiram extremamente rápido a um incidente cibernético, e com isto, o reputacional, na verdade, ao final de todo o processo, ele estava melhor do que começou. E o incidente foi grave. Então, mostra que isso faz também parte da cultura. Então, todo esse lado que eu estou comentando aqui, ele é um lado que é um investimento gigantesco, mas na formação de pessoas, na adesão de competências. Nós somos muito bons em competências cognitivas. A gente sabe tecnicamente como funcionam as coisas, nós sabemos encadear, orquestrar essas tecnologias de maneira que lá na ponta o cliente se atenda. Mas nós ainda precisamos melhorar as competências, que são as competências, as soft skills, né, as socioemocionais, para entender como pessoas se comportam.
E boa parte dos problemas de segurança ele se dá, como a gente viu, a partir de comportamento de pessoas. Ou deixando de fazer alguma coisa, ou tendo uma atitude de dolo, que aí é proposital, ou simplesmente menosprezando um perigo que está por aqui. Então, o investimento, do outro lado, ele se dá muito mais nas disciplinas em que você precisa fazer gestão de gente, gestão de cultura, gestão de garantir que o combinado vai ser cumprido, coisas que são mais ou menos óbvias, mas elas precisam ser definitivamente implementadas. Então, eu diria que, como investimento, tem um lado que é financeiro, para garantir tecnologia, e aí tem todas as sopas de letrinhas. Tem os DLPs que mostram se alguma coisa sair da empresa, tem os IPS que mostram se alguém está querendo te atacar, você tem os firewalls que separam e segregam da bases de dados, você tem todos os mecanismos de olhar para a rede para ver o que está acontecendo e assim por diante. Então, tem uma parafernália tecnológica onde se investe um bom dinheiro, mas eu diria que o grande investimento hoje é na gestão de mudança. É fazer com que essas disciplinas, no caso do Bradesco, são 31 disciplinas. Quase, se não me engano, são 15 do lado tecnológico e 16 do lado de segurança corporativa. Nós optamos por ter duas áreas. Ela é uma área mais cognitiva, que está olhando para as monitorias, as reações, as deficiências e vulnerabilidades técnicas, e a outra é muito mais comportamental, que enxerga o que está acontecendo, colabora, faz com que essa informação ela seja compartilhada com quem tenha que ser compartilhado e aplica conceitos de inteligência artificial de maneira que a gente consiga ser muito mais proativo do que reativo. Então é isso, o mundo é complexo. Você perguntou sobre empresa pequena. Eu acho que a empresa pequena ela pode fazer tudo isso que eu comentei dentro da escala dela. E caso não consiga fazer com pernas próprias, hoje existe no ecossistema várias empresas, inclusive algumas delas startups, muito boas em prestar esse tipo de serviço. Eu acho que numa situação como essa, eu tranquilamente, se fosse um pequeno empresário, eu contrataria esse tipo de gente. Porque no final o que vale é muito mais a capacidade intelectual do que a capacidade financeira. Uma outra pergunta bastante próxima disso, Maurício, vem aqui para o Paulo, que é, visto que é um tema que impacta todas as empresas, como agir, né, enquanto auditor de uma firma pequena, para não elevar exponencialmente os custos, né? Como que, diante de tanta complexidade, as firmas menores podem encarar esse desafio? As nossas firmas elas estão dos dois lados, né? Como o colega disse, nós temos que nos preparar para nos defender de ataques, para proteger os dados dos nossos clientes e temos que estar, por outro lado, prontos para participar desse mercado. Do lado A, que é um lado de proteção, a gente tem que tomar cuidado, eu costumo dizer, para o molho não ficar mais caro que o frango. A gente tem que entrar na medida certa, né? Os dados que eu quero proteger dos meus clientes, eles são muito importantes, né? Eu não preciso proteger os dados do endereço da minha empresa, isso está lá no site, isso é público. Mas, por outro lado, eu devo proteger dados extremamente sensíveis dos meus clientes. Como também eu posso ajudar os meus clientes, do outro lado, do lado B da história, a se proteger e a terem processos de governança, de TI, para que garanta uma segurança sistêmica para todos. Em minha opinião, o caminho é fazer parceria. As parcerias, elas mostram para a gente que é possível participar desse mercado. Como o Maurício falou, tem startups, tem empresas pequenas, que você pode, no primeiro momento, contratar e, no segundo momento, fazer alianças para poder participar desse mercado. Eu acho que é uma porta bem longa que a gente tem para abrir e para seguir. Porque hoje de manhã, mais cedo, foi dito aqui que as empresas de auditoria não demandam somente de profissionais de contabilidade. Hoje, a demanda é por profissionais da área de TI, por matemáticos, estatísticos, e nós não temos ainda uma demanda de serviços para ter todos esses profissionais dentro dos nossos escritórios. Então, é mais uma vez que eu reforço
a ideia de ter parcerias para poder, junto com esses profissionais, fazer projetos de esportes, até que isso se torne uma coisa recorrente dentro das pequenas e médias empresas de auditoria. Obrigado, Paulo. Uma outra questão aqui agora para o Adriano. Adriano, quais são existe alguma, dá para se dizer, eu acho que você comentou alguma coisa, mas aqui mais específico. Como é que as demandas estão chegando? Que tipo de demanda, algum setor que tenha mais recorrência? De onde estão vindo as demandas e o que tipo de demanda está chegando? Claro. Demandas chegam de tudo quanto é canto. As principais que a gente tem visto tem sido muito segmento tipo de saúde, daí por um motivo relativamente claro, o volume de dados que eles têm, e dependendo de se você conseguir causar qualquer tipo de interrupção na rotina deles de trabalho, você está lidando sim com questões de vida ou morte. Instituições financeiras são alvo que a gente tem visto muito de tudo quanto é porte, especialmente ataques a empresas de cartões. Então a gente estava mencionando do framework do NIST, que é uma excelente leitura. Quem não tiver o que fazer hoje, depois no final do dia, pegue, leia. Ele é uma leitura excepcional. E existe um específico para a parte de indústria de cartões, que é o PCI. Eles se complementam em uma série de iniciativas. Você tem crescido muito também setor de infraestrutura. Infraestrutura parece pouco óbvio, né, para muitas pessoas, mas já pensaram o que acontece se eu conseguir entrar no sistema hoje, tipo de Itaipu, e abrir tipo as comportas por meio do meu celular? Talvez eu acabe com a Argentina, né? Então, tipo, em setor de infraestrutura você gera interrupções grandes, tipo no sistema tipo de um país. Então você consegue acabar com o fornecimento energético, você consegue acabar com o fornecimento de água, você consegue interromper tipo parte de transmissão de dados, você consegue gerar descontinuidade em sistemas de metrô. Então, parte de infraestrutura tem sido ataques bem grandes e com componente um pouco pior, porque muitas vezes você mistura ataques tanto você chama de terroristas cibernéticos, né? Muito dos terroristas cibernéticos, como também ataques de nação e estados. Então, você hoje é politicamente condenado você entrar numa guerra física, mas os países eles estão em guerra. Hoje você tem uma série de ataques entre os países. E um dos grandes alvos tem sido parte de infraestrutura. Então, várias nações, isso daí é conhecimento público, estão tentando jogar uma série de exploits que fiquem inativos para que em algum momento de guerra eles consigam interromper uma série de serviços críticos para o funcionamento daquela nação. Esse é um problema muito grande, obviamente, se esse exploit vaza, e obviamente o poderio que eles têm econômico para desenvolver esses ataques é muito, muito grande. Então você acaba conseguindo pegar essa própria tecnologia que eles utilizaram. Um desses casos foi o Eternal Blue, que todo mundo falava, poxa, mas era uma coisa do NSA com o FBI. Sim, mas hoje praticamente é domínio público a tecnologia por detrás. Inclusive ele facilita vários ataques em cliente quando a gente está fazendo o teste ofensivo. Enfim, então, hospitais, instituições financeiras, serviços de infraestrutura, agências de online gaming que você tem. Então, por incrível que pareça, existem muitas empresas de jogo, e tanto PokerStars, quanto então, desde jogos de azar que realmente mexem com dinheiro, mas também tipo, outros jogos que trabalham com outras formas de moeda, seja armas raras, seja gems, enfim, você tem um grande fluxo, porque eles envolvem sistemas de pagamento. Todas as partes tipo, de e-commerce que você possa tipo, imaginar são alvos fáceis. Especialmente por conta do volume tipo de transações que você tem. Empresas intermediárias de processamento de transações bancárias, essa é uma interessante. O Brasil ainda é um país altamente desbancarizado, apesar de todos os esforços que a gente tem visto, tem muitos estados que ainda não têm acesso a contas bancárias para a população. Então, padarias vão fazendo, tipo, inclusive abertura de linha de crédito, você deve conhecer umas coisas muito mais interessantes que a gente. E o volume dessas transações são bilhões, assim, são casas tipo de bilhões por dia, um volume absurdo. Se conseguir capturar 0,01 disso, é fantástico. Escritórios de advocacia, sendo um grande alvo.
A gente tem visto, inclusive, tipo, aí, juízes sendo hackeados, escritórios de contabilidade, especialmente, imagina o que acontece, sequestram seus dados, interrompem seu RP no dia que você tem que conseguir enviar as declarações de impostos dos seus clientes. Quanto que eles não vão pagar de multa de atraso, etc., né? Então, hoje, os principais alvos que a gente tem visto demanda são esses. E daí, depois é o que eu falei, vai até acampamento infantil, e daí é muito pulverizado, mas os principais têm sido esses. Obrigado, Adriano. Maurício, aqui também tentando chegar em duas questões juntas. Uma delas é com relação à regulamentação, né? O Bacen estabeleceu critérios para serem cumpridos em segurança cibernética para que as instituições avancem de maneira estruturada em um mundo cada vez mais digital. Isso é uma questão de compliance, estar compliant com isso, é muito mais do que isso. E uma outra pergunta, um pouco também relacionada, é importante criar legislação e regulamentação que obriguem as organizações em determinadas questões, tipo investimento, seja mais específico no que fazer, ou é melhor confiar em em autorregulamentação pelo mercado? Bom, a primeira pergunta em relação ao Banco Central, a nossa visão sobre segurança é que isso é intrínseco à organização, independentemente de regulador. Então, quando eu comentei sobre o framework do NIST, eu acho que a principal propriedade desse framework é definir o grau de maturidade. Ou seja, ele, por um critério bastante objetivo, define quão maduro você está em relação à segurança. E aí englobando tudo, desde o básico de tecnologia até disciplinas altamente sofisticadas de inteligência artificial. E a partir daí, você não só mede onde você está, mas principalmente você define qual é o seu target, aonde você quer chegar. Então, hoje o NIST ele tem maturidade de 1 a 5. E o nosso objetivo é chegar o mais próximo possível de 5. O 5 eu diria que é quase uma miragem, porque, na verdade, a régua, na medida em que o tempo passa, ela vai subindo, já que esse é um mercado bastante dinâmico. Então, a resposta é: nós temos interesse próprio em aumentarmos a nossa maturidade, porque isso é fundamental para preservar a organização, para preservar a reputação da organização e, principalmente, para proteger os nossos clientes. Eu acho que o movimento do Bacen, no sentido de mudar a régua dele, ele é bastante positivo, porque ele vai totalmente de encontro ao que nós já estávamos fazendo e, eventualmente, ele vai nos desafiar em algumas coisas que nós não estávamos fazendo. Mas esse desafio, como eu disse, ele é positivo, porque com isso, naturalmente, nós vamos aumentando a nossa maturidade cibernética. Sobre o segundo ponto de devemos ou não ter leis ou normas que obriguem a fazer certos investimentos, eu particularmente acho que isso é inócuo. Eu acho que a regulação ela deve acontecer por princípio e não por norma. Nós estamos num momento em que a disrupção ela se dá alavancada por tecnologia, mas principalmente modelos de negócio distintos, e a velocidade com que isso está acontecendo é gigantesca. Então, normas, elas são obsoletas antes de serem lançadas. O ciclo de vida de geração de uma norma, ele não é mais compatível com o mundo digital. Então, qualquer coisa que venha no sentido de falar, você tem que fazer isso, o grau de obsolescência é muito grande. Então, acho que o caminho correto é o princípio que cada empresa ela precisa estar consciente de qual é a maturidade que ela precisa ter para lidar com o assunto. Caso esse princípio não seja atendido, o regulador tem todo o direito de ir lá e cobrar. E acho que a auditoria ela precisa acompanhar isso. E hoje, felizmente, existem esses padrões. Um deles é o que eu citei, mas existem outros. E essa é uma boa régua, já que ela é uma régua também móvel, que vai fazer com que todo o ecossistema, seja a empresa, seja o auditor da empresa, seja o regulador, eles consigam avaliar algo tangível, e não algo que, até recentemente, a gente não conseguia definir o que era. Tá ótimo. Pessoal, 2 minutos ainda, tempo para ler o quiz aqui. Vou fazer a pergunta aqui, aparece na tela, né? A pergunta feita é, na sua opinião, e aqui não tem resposta certa e errada, é basicamente para entender qual que é a tendência. Qual seria o principal risco cibernético ao qual a maioria das empresas está sujeita?
Letra A, risco para a operação dos diferentes negócios ou sistemas da empresa. Risco reputacional ou perda financeira. 3, risco de perda de dados confidenciais ou estratégicos e outros. Então, risco para a operação dos diferentes negócios e sistemas, em primeiro lugar. Não. Não. O risco de perda de dados, que foi o terceiro ali, ó, 67% das respostas. Que é o que está relacionado aos riscos de perda de dados de clientes, né? Eu acho que é a maior preocupação. Contra a luz aqui. Obrigado, Paulo. Não, que isso. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu agradecer ao Maurício Minas pela excelente contribuição hoje aqui. Fantástico. Obrigado, Adriano. Obrigado, Paulo. É isso. Pedir a gentileza para que permaneçam todos aqui no palco mais um instante, por favor. Agradecer novamente ao Maurício Minas, Paulo Carvalho, Adriano Correia, nosso moderador Valdir Coscodai, que neste momento fará a entrega de uma lembrança aqui desta conferência aos participantes deste painel. Em seguida, vamos fazer a foto oficial. Lembrando que a avaliação desse painel já está disponível no aplicativo. Vamos então à foto oficial com todos aqui no palco, por favor. Nós agora faremos um intervalo de 30 minutos, retornando pontualmente às 16 horas, com o nosso último painel do dia, IFRS 16, Operações de Arrendamento Mercantil, Desafios na Aplicação. Um ótimo coffee a todos.